Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Versículo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, o texto bíblico diz: todos acharam? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 26 de Gênesis 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 3 de Gênesis, por favor, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, um dos livros mais questionados da Bíblia é o livro do Gênesis. Principalmente nos nossos dias, as pessoas questionam muito o livro do Gênesis. Questionam a sua veracidade, questionam a sua autoridade. E é verdade, irmãos, que se nós não fizermos uma leitura apropriada desse livro, nós até podemos, de alguma forma, arrumarmos argumentos para descredibilizarmos as palavras que estão escritas aqui nesse livro. Porque a verdade é que o Gênesis não foi escrito para ser um livro de ciência. O objetivo do autor desse livro, que creio eu ser Moisés, porque assim o Velho Testamento nos ensina e o Novo Testamento nos ensina, não era de maneira nenhuma trazer ao nosso entendimento uma compreensão científica a respeito da obra da criação. Se é esse o nosso interesse ao nos voltarmos para o Gênesis, possivelmente nós vamos nos frustrar. Apesar de, quando a Bíblia menciona a ciência, ela ser precisa ao mencioná-la, ou seja, ela ser infalível quando fala de ciência, não era esse o objetivo de Moisés quando escreveu o texto bíblico. Existem três maneiras de nós entendermos um texto. A primeira maneira de nós entendermos um texto é como os gregos entendiam. E os gregos buscavam saber a razão das coisas. Então, quando um grego se voltava para um texto com o seu argumento filosófico, com o seu pressuposto filosófico, normalmente ele buscava saber qual era a razão daquilo. Já no nosso tempo, quando nós nos voltamos para o texto por causa do pensamento crítico, as pessoas normalmente se voltam para o texto, criticando o texto, buscando saber se de fato ele é veraz, se ele é verdadeiro. Mas nós precisamos lembrar que Moisés escreveu esse texto nem tendo em vista o questionamento dos gregos, nem tendo em vista o questionamento dos críticos. Quando Moisés escreveu esse texto, o objetivo de Moisés era formar uma identidade no povo de Deus. Você deve se lembrar que o povo de Israel estava cativo no Egito, e Deus levantou esse homem chamado Moisés para instruir esse povo. E vale lembrar, irmãos, que esse povo precisava de ser instruído, porque eles tinham uma missão não apenas de conquistar uma terra, eles tinham uma missão de serem o povo de Deus para todas as nações da terra. Portanto, esse povo não enfrentaria apenas guerras físicas, mas esse povo principalmente enfrentaria embates de visão,
de cosmovisões, como nós costumamos chamar, a maneira como as pessoas leem o mundo. Você deve se lembrar que ao entrar na terra de Canaã, esse povo iria conquistar uma terra que antes já estava sendo habitada por outros povos. E todos esses povos tinham uma maneira peculiar de ler e responder às grandes perguntas da história. E as perguntas da história são três, acredito eu. A primeira, de onde nós viemos? A segunda, quem nós somos? E a terceira, para onde vamos? Os povos à volta do povo de Israel, todos eles tinham as suas cosmogonias, a sua maneira de ler e interpretar o universo. E era necessário, irmãos, que os filhos de Israel não estivessem apenas capacitados para lutar lutas físicas, mas também embates de mente, de raciocínio. Uma vez que o objetivo de Deus para esse povo era que esse povo fosse o povo de Deus, era necessário estar devidamente preparado para responder o que significava pertencer a Deus. Automaticamente, pertencer a Deus passava por essas três perguntas: de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos. Se você se interessar, depois você pode procurar no Wikipédia, você pode procurar na internet, e você vai encontrar a maneira como os povos à volta de Israel pensavam a respeito da criação do mundo. Você vai encontrar o mito dos sumérios, dos acadianos, dos babilônios e até mesmo dos egípcios. Esses povos, cada um deles tinha uma maneira de responder a essas perguntas. Portanto, o propósito de Moisés ao escrever o livro do Gênesis não era tanto explicar cientificamente para os filhos de Israel como Deus havia feito o mundo, mas era trazer a eles uma visão clara a respeito do projeto, do propósito de Deus, para que eles pudessem ter a sua identidade formada e definida pelos marcos e valores de Deus. O engraçado, queridos, é que parece que nós vivemos em tempos muito semelhantes com os tempos que esse povo vivia. Porque, quantos são universitários aqui? Quantos são estudantes aqui? Quando você entra na universidade, você já percebeu que ali são guerras ideológicas o tempo todo? Quantos já perceberam isso aqui? Você entra numa aula e o professor o tempo todo questiona você. Você vai ao intervalo e o tempo todo as pessoas estão questionando você. Nós vivemos uma guerra muito parecida com essa que os filhos de Israel viviam. A diferença é que os pensamentos à nossa volta não são como os pensamentos que estavam à volta deles. Hoje, nós lidamos com pensamentos como o ateísmo. E o ateísmo é a descrença completa de Deus, ou a crença tão somente naquilo que a minha razão é capaz de comprovar. Mas nós não lidamos apenas com o ateísmo, nós também lidamos com o naturalismo. E o naturalismo acredita tão somente na verdade que o método é capaz de comprovar. Ou nós lidamos com o existencialismo. E o existencialismo costuma dizer o seguinte: que o homem é quem define o seu caminho. É o homem que define a sua jornada. O homem é neutro e ele pode então, a partir da razão, definir os seus caminhos. Ou nós lidamos com a nova era, com o hedonismo, que é uma manifestação mística que busca convencer o homem de que ele é Deus e de que a história deve girar em torno dele mesmo,
e de que o homem pode viver da maneira como ele quiser. Afinal de contas, tudo o que interessa é a satisfação do seu prazer. Nós vivemos em tempos também em que, principalmente no seio da comunidade cristã, existe um pensamento que nós conhecemos como teologia liberal. E a teologia liberal até acredita em Deus, e até acredita na Bíblia, mas acredita na Bíblia até certo ponto, questiona a sua autoridade. Em alguns momentos diz que Jesus foi tão somente um personagem histórico. Jesus foi um bom homem. As coisas escritas a respeito de Jesus não são bem assim. Seus milagres são simplesmente boas alegorias. E nós estamos no meio dessa guerra de pensamentos. E a resposta que precisamos, irmãos, para dar a esses questionamentos que as pessoas nos fazem a respeito da nossa fé, pode ser encontrado nesse texto que acabamos de ler. Uma vez que o Gênesis busca formar em nós uma visão clara a respeito do projeto de Deus para sermos o povo de Deus, o texto ele consegue de maneira muito apropriada responder a esses 3 questionamentos: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. O primeiro versículo que nós lemos responde essa pergunta: de onde eu vim? E o texto diz claramente para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pela palavra de Deus, nós não acreditamos em primeiro lugar que somos obra do acaso. Nós não acreditamos que somos fruto de uma explosão, que de repente foi evoluindo até se tornar o que vemos hoje, essa criação maravilhosa. Não, nós cremos que por trás de toda a criação há um Deus inteligente, pessoal, que criou todas as coisas. Mas esse Deus não é a natureza, está sobre a natureza, é revelado na criação, governa a criação, mas não se confunde com a criação. Deus não é uma árvore, Deus não é um passarinho, e Deus também não é aquilo que nós dizemos que Ele é. Deus é diferente da criação, ou como diria um teólogo, Deus é o totalmente outro. Nós acreditamos, irmãos, em primeiro lugar, que somos fruto da criação de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, portanto está sobre a criação, governa a criação, é diferente da sua criação, é revelado na criação, mas não se confunde com a sua criação. Esse é o Deus Criador. Quando nós nos voltamos para o relato bíblico nos diz: eu e você não somos obras do acaso, nós somos fruto da vontade de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: sim, porque todas as coisas tu criastes, e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Há um Deus criador que controla a criação. Nós também não acreditamos que Ele é uma força impessoal, uma energia cósmica que está regendo o universo, como algumas pessoas pensam. Não, eu até acredito numa energia cósmica. Energia cósmica não é Deus. Deus é pessoal. Ele é uma pessoa, e uma pessoa com vontade, que manifesta a sua vontade, os seus atributos na criação que Ele mesmo fez. Mas o texto não responde apenas para nós de onde viemos. Somos fruto da criação de Deus. O texto também diz para nós quem nós somos. E essa é uma pergunta muito interessante, não é? Certamente você já ouviu essa pergunta, alguém perguntar para você, quem você é? Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele, quem você é? E normalmente, nós temos aquela tendência
de dizer quem nós somos, falando para pessoas a respeito das coisas que fazemos. Não, eu sou engenheiro. Não, mas eu não estou perguntando a sua profissão. Não, eu sou o Vinícius. Não, também não perguntei o seu nome. Não, eu não estou perguntando qual é o seu papel no seu núcleo familiar. Eu quero saber qual é a razão de você ser. Quem é você? O que nós somos? E a Bíblia, irmãos, de uma maneira extraordinária, vai dizer que a definição do que somos é imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e a semelhança do Senhor. E isso significa que fomos dotados das características desse Deus Criador. Mas isso também diz a razão pela qual fomos criados. Dizer que somos a imagem de Deus dá significado à nossa existência, traz sentido ao propósito de vida. Diferente do que os existencialistas costumam dizer, ou os naturalistas, a Bíblia vai dizer para nós que o significado da nossa vida, irmãos, está na esfera de Deus. E na esfera de Deus, o significado da nossa vida é viver para sermos os seus representantes. É viver para tão única e exclusivamente o louvor da sua glória. Esse é o significado da nossa vida. Esse é o significado da minha vida, da sua vida. Somos criados à imagem de Deus. Somos seres inteligentes porque Deus é inteligente. Somos criativos porque Deus é criativo. Somos racionais porque Deus é racional. Temos a habilidade de relacionamento porque o Deus triuno a quem eu e você servimos é um Deus relacional. Temos capacidade, irmãos, de governar, porque a imagem de Deus que foi implantada em nós nos confere esse direito de governança sobre a criação do Criador. E só faz sentido viver a vida a qual Deus nos deu para viver, quando vivemos essa vida dentro dessa realidade de sermos imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Somos criados com um propósito. A vida não é sem sentido, sem razão. Também não somos nós que determinamos a razão da nossa vida, porque uma vez que somos criados para um fim. E o fim é sermos a imagem de Deus. A Escritura diz para nós: de onde eu vim, você é fruto da obra de Deus. Ele é Criador. Quem eu sou, você é imagem e semelhança. Para onde eu vou? Gente, essa pergunta para onde eu vou, ela já implica em que existe algo para além dessa vida. Questionar-me a respeito do futuro, perguntar a respeito do futuro, implica em que há algo para além do que eu vivo aqui. E o texto bíblico, irmãos, vai dizer para nós no Gênesis que a esperança que temos para além dessa vida se encontra na promessa de Deus. Que promessa é essa? A promessa da semente que nos livraria do estado caótico em que nos encontramos por causa do pecado e nos levaria de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Você deve se lembrar que a razão de estarmos no estado caótico em que outrora estávamos é decorrência do pecado. E o texto diz para nós que
não permanecemos nesse lugar de caos, porque Deus nos assegurou que por meio da semente da mulher nos livraria dessa realidade. Qual é a esperança que a Escritura me traz para essa pergunta, para onde eu vou? O texto bíblico diz: o meu lugar, ou o lugar daqueles que têm a sua identidade formada nos princípios da palavra de Deus, é a certeza de serem reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo, de serem unidos a Deus novamente por meio da morte do Senhor Jesus. Diferente de alguns que pensam que não há nada para além, ou de outros que pensam que estão voltando para o uno, nesse processo de reencarnação, em que o aperfeiçoamento me leva novamente para o lugar de onde eu deveria. O relato bíblico diz que só há uma possibilidade de ter-se vida plena e ser novamente ligado a Deus, e essa esperança não está nem no que eu faço, nem em quem eu sou, mas em quem Deus é e naquilo que Deus prometeu entregar por mim, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Para responder a essas perguntas, irmãos, nós precisamos ter a nossa identidade bem alicerçada nesses princípios. Para isso é necessário lembrar e entender: Deus é o nosso Criador, somos a sua imagem e semelhança, e aguardamos a esperança de vida eterna que nos foi assegurada na entrega do Filho de Deus, para nos ligar novamente a Deus, nos levar de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Esse é o entendimento que temos, essa é a compreensão que temos. Quando falamos sobre de onde eu vim, quando falamos sobre quem eu sou, quando falamos para onde eu vou, o relato bíblico nos responde isso de maneira muito clara e perfeita. Eu sou fruto da criação de Deus, sou imagem e semelhança de Deus, e aguardo ansioso a expectativa da vida eterna que me está assegurada em Cristo, que me levará de volta ao Pai. Essa é a certeza que temos, essa é a convicção que permeia o nosso coração. Fica de pé no seu lugar. Normalmente quando temos a crença de que o mundo é fruto de uma explosão, normalmente quando temos esse entendimento, a gente acaba caminhando para um lugar onde a vida não faz muito sentido. Porque se eu sou fruto do nada, qual é o sentido da minha existência? Qual é a razão da minha vida? E muitas vezes nós acabamos buscando sentido e razões para a vida em coisas que não podem trazer sentido e razão. Por quê? Porque elas não têm sentido e razão em si mesmas. Mas eu posso dizer para você essa noite, não é que eu nunca estive perdido um dia,
Não é que eu nunca um dia estive confuso, não. Mas é que todas as vezes que eu estou confuso a respeito dos dilemas da vida, eu posso voltar os meus olhos para um lugar que me traz de volta para o norte. Há uma razão. Quando os dilemas da vida cruzam o meu caminho e as perguntas vêm, eu posso novamente voltar os meus olhos para essa certeza e ter novamente os meus pés firmados na convicção. Que convicção? Essa. Eu sou fruto da vontade de Deus. Toda a criação é fruto da sua vontade. Fui criado por Ele para ser sua imagem e semelhança. E a esperança que tenho nesse mundo de caos é que todo ele será redimido por causa da entrega de Cristo. E eu naquele grande dia serei novamente unido a Deus por causa de Jesus. Isso enche a minha alma. Isso preenche o meu coração. Era esse entendimento que Moisés esperava construir no coração daquele povo, para que dentro daquela realidade tão confusa, difusa, de tantos pensamentos, tantas cosmogonias, aquele povo continuasse sendo povo santo de um Deus santo, de um Deus santo. Sabe, nessa noite, Deus quer enraizar esses valores em mim e em você, para que estando nos lugares aonde estamos, no meio dessa guerra de ideologias, nós estejamos devidamente preparados para responder à razão da nossa fé. E não estamos confusos, não estamos difusos, não estamos confusos a respeito do caráter de Deus, não estamos confusos a respeito de quem somos, e não estamos confusos a respeito da esperança da vida eterna. Mas talvez você esteja aqui essa noite, e você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Você nunca ouviu ninguém falar nada sobre isso. E de uma forma tão interessante, assim como acontecia naquele tempo, você está sendo chacoalhado pelo Espírito Santo. Se você ler, querido, a história do povo de Israel, você vai perceber que esse entendimento foi tão glorioso que fez com que Israel se tornasse referência para os outros povos, luz no meio daquelas outras nações. O entendimento norteava a vida de Israel de uma maneira tão clara e perfeita que ela se tornou testemunho. E as pessoas então, vendo a vida de Israel sendo norteada da maneira como era norteada, queriam saber quem era o Deus de Israel. E talvez seja exatamente essa razão pela qual você está aqui. De alguma forma, você tem percebido que Deus é poderoso, Ele opera. Talvez a pessoa que está do seu lado e que te trouxe, começou a vir na igreja, a vida dela foi transformada. Você falou, gente, não é possível, esse cara era uma praga, e olha só que maravilha. Eu tenho que ir lá nessa igreja, tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Pois o que está acontecendo é simples. A mente dele está sendo renovada pela palavra de Deus. Os valores de Deus estão tomando conta da vida dessa pessoa, e agora a vida dela está sendo norteada por outros valores e outros princípios, e os valores e princípios que estão intrínsecos ao seu caráter estão refletindo na sua vida diária. Mas deixa eu dizer algo para você, isso não está restrito a ela. Deus pode transformar você também, mas Ele não quer começar transformando a sua mente, Ele quer começar transformando o seu coração, porque esse é o primeiro lugar.
O primeiro lugar que precisa ser transformado é o coração. E quando nós falamos de coração, nós estamos falando daquela vontade mais interna que cada um de nós possui. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar o nosso coração. E se nessa noite você está sendo tocado por Deus, está sendo tocado pelo Espírito Santo, e você quer ter a sua vida transformada, sabe? Você fala, poxa, eu acho que eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Esse negócio de ser crente eu quero ser cristão. Eu quero ter uma vida diferente. Eu estou percebendo algo diferente acontecendo comigo. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Para isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse as tuas duas mãos sobre o seu coração. E eu gostaria muito que todos os que estão aqui, até mesmo aqueles que já tomaram essa decisão, orassem comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra. Diga: e eu sei que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Diga que o Senhor me criou para o louvor e para a glória do teu nome. Diga: mas eu estou distante de viver esse propósito. Diga: por isso, Senhor, nessa noite eu me arrependo pela ação do teu Espírito dos meus pecados. Diga: e eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu quero receber vida eterna. Diga: para essa pergunta a respeito da eternidade, eu quero a certeza de que estarei eternamente ligado ao Pai por causa do Filho. Diga: por isso, nessa noite, ó Deus, eu te entrego a minha vida. Diga: e eu, Senhor, que um dia andei nos teus caminhos, diga, mas me desviei. Diga: arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, por favor. Você que foi tocado pelo Espírito de Jesus nessa noite e precisa, sabe que tem que entregar a sua vida a Cristo. Ou você está afastado dos caminhos do Senhor e sabe que precisa voltar. Nós queremos tanto orar por você, queremos tanto orar com você. Para isso eu gostaria que, por favor, você levantasse uma das suas mãos. Nós queremos conhecer você e queremos orar por você. Tem uma mão levantada ali, tem outra mão, tem outra mão, tem outra mão, tem mais mão levantada lá em cima. Ninguém fala glória a Deus, ninguém fala aleluia. É uma bênção. Vamos aplaudir mais forte, irmãos. Glória a Deus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Bem alto, bem alto, bem alto. Sem constrangimento algum. Você que levantou a sua mão, por favor, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim para mim orar com você. Sem constrangimento nenhum. Pode vir, pode vir. Sai do seu lugar e vem. Sem constrangimento. Se você viu essa pessoa levantar a mão do seu lado aí, você pode sair do seu lugar e vir acompanhando ela. Por favor. Glória a Deus. Já estamos quase encerrando, gente. Mas eu queria pedir, olha só, deixa eu falar algo aqui. Enquanto o pessoal vem, pode vir. Presta atenção. Eu sei que algumas pessoas precisam sair por causa de ônibus. Mas há uns 2 domingos atrás, presta atenção no que eu estou falando aqui enquanto o pessoal vem vindo. Há uns 2 domingos atrás, no final do culto, uma irmã me parou e falou assim: pastor, eu sou uma daquelas moças que foi lá na frente na hora do apelo. Eu falei: ô querida, que bênção, glória a Deus. Falou: pastor, foi muito bom mesmo, mas eu tive uma dificuldade absurda para chegar lá, pastor. Porque enquanto eu tentava ir à frente, outras pessoas estavam indo embora e não me deixavam passar. Então, irmãos, você aguentou até aqui, não aguentou? Amém? Aguenta mais 5 minutinhos aí, por favor. Amém? Amém?
Glória a Deus. Tua mão vai me guiar. Pode vir, pode vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso Deus. Sai do seu lugar e vem, queremos orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Só tu és Deus. Pode vir, pode vir. Quando eu vi tua voz, pode vir para frente, pude então responder ao teu amor, Senhor. Pode dar um passo à frente, por favor. Isso, pode vir mais pertinho. Pela cruz me chamou, seu amor me atraiu, rendido estou, Senhor. Cante rendido, rendido ao teu amor. E não importa se eu suba as altas alturas, ainda que eu desça para as sepulturas, eu sei, vais me guiar. Tua mão vai me guiar. Tem mais pessoas chegando, pode sair do seu lugar, pode vir, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso Deus, cante aleluia, 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 aleluia. Só tu és Deus. Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim um momentinho. Deixa eu dizer algo para você. Um dia eu estava aí onde você está, no mesmo lugar, tomando a mesma decisão. Eu também, como você, estava sentado no auditório. Alguém estava pregando aqui. Eu ouvi a palavra do mesmo jeitinho que você ouviu. E na hora do apelo, alguma coisa dentro de mim disse que eu precisava de ir lá na frente, entregar a minha vida a Cristo. Algumas ideias minhas foram quebradas. Outras, eu fiquei com algumas perguntas. Mas eu posso dizer algo para você. Depois do dia que eu estive na frente, como você está aqui hoje, entregando a minha vida para Cristo, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus mudou a minha vida radicalmente, radicalmente. Eu posso dizer uma coisa para você? Assim como Ele mudou a minha, Ele vai mudar a sua também. Vai mudar a sua. Eu queria que vocês fechassem os olhos, nós vamos orar por vocês. Igreja, estenda suas mãos para cá, por favor. E ore assim comigo dizendo: Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Diga: Pai, te agradecemos, porque o Espírito Santo abriu o coração dessas pessoas. Diga: e nós oramos para que a partir de hoje elas experimentem a novidade de vida que o Senhor, só o Senhor pode dar. Diga: Pai, nessa hora declaramos que toda maldição, diga, todo pacto que tenha sido feito no passado, diga, consciente
ou inconsciente, diga: está quebrado, em o nome de Jesus. Diga: essas vidas agora pertencem ao Senhor. Diga: Pai, envia ao coração delas o teu Espírito. Diga: sela elas com o Espírito Santo para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas pessoas aqui. Mas aplauda bem forte mesmo, gente. Glória a Deus. Glória. Olha só, nosso pastor aqui, o pastor Márcio, ele costuma dizer que você não está chorando de emoção, não, você está chorando porque Jesus entrou na sua vida e nunca mais vai sair. Amém? Glória a Deus. Eu só quero pedir mais um favor seu. Não vai demorar mais do que 2 minutos, porque nós queremos ajudar você nessa caminhada. Com certeza em 40 minutos de pregação, 50 minutos de pregação, eu não consigo responder todas as suas perguntas, mas a gente pode ter mais tempo. É por isso que eu quero pegar o seu telefone, né? Porque eu quero entrar em contato com você. Nós queremos entrar em contato com você e ajudar você nessa jornada ao lado do Senhor Jesus. Amém? Para isso vocês vão descer aqui a uma sala à minha esquerda. Nós vamos anotar o seu nome, não vai levar 2 minutos, é bem rápido. Fazemos ainda uma oração mais específica para você e depois você vai voltar para cá, nós vamos estar aqui ainda. Amém? Pode descer, por favor. Vamos aplaudi-los enquanto eles descem, irmãos. Pode aplaudir mais forte aí, querido. Glória a Deus. Estenda suas mãos, deixa eu abençoar você. Glória a Deus. Muitas vidas, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. É assim que cremos, amém? Essa é a nossa cosmovisão cristã. Cremos num Deus Criador. Cremos que somos imagem de Deus. E cremos que por meio da obra do Filho seremos ligados ao Pai na eternidade. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Não esquece de passar, glória a Deus, amém, glória a Deus. Não esquece, por favor, de passar na tenda da bênção e adquirir o seu convite para a festa country, amém? Vai ser bom demais, eu espero te encontrar lá. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus.